Esta é a professora Val Costa, uma mulher de pele clara, com cabelos pretos ondulados, na altura do ombro. Está usando uma camisa florida, roxa, com um relógio de pulso no braço direito. Está em pé, em frente a uma parede verde. Ao seu lado direito, a televisão interativa que fará uso. Olá, turma. Seja bem-vinda ao Preveste UEA, tá? Sou a professora Val Costa de Química. E o tema da nossa aula de hoje é sobre fontes de energia, tá? Energias renováveis e não renováveis. Vem comigo aí na tela. Olha aí, gente, essa questão da Unesp 2010, tá? Acompanha aí. A queima de combustíveis fósseis é uma fonte de dióxido de enxofre atmosférico, assim como as erupções vulcânicas, como a que ocorreu recentemente na Islândia. Considere ainda o equilíbrio químico representado pela equação que ocorre na água de uma piscina, né? Na qual se utiliza hipoclorito em seu tratamento. Aí você tem a equação, tá bom? Aí a questão fala assim, ó, analise as seguintes afirmações. Primeiro item, a queima dos combustíveis carvão, mineral, petróleo e álcool de cana-de-açúcar é responsável pela maioria, olha essa palavra, pela maioria das emissões de SO2 no planeta. Isso é o item 1. Agora o item 2. Acredita-se que a presença na estratosfera de partículas muito finas, formadas a partir do SO2, né, que é o dióxido de enxofre, contribua para o resfriamento da Terra, né, por bloquear parte da radiação solar. Esse é o item 2. Vamos agora para o item 3. O item 3 fala assim: a alteração do pH é para ver a acidez. A alteração do pH da chuva pode resultar na formação de um gás sufocante em piscinas localizadas em regiões altamente poluídas pelas emissões de SO2. Aí ele fala, né? São corretas as afirmações. Aí na letra A, será que é 1 e o 2 apenas? Na B, 1 e o 3 apenas? Na letra C, o 1, o 2 e o 3 estariam certas? Aí na letra D, só o 2 e o 3 apenas estão certas? E a letra E diz assim, só o 3, né, estaria certo, tá bom? Ó, turma, para resolver essa questão, tá? Vou te dar um bizu aí na tela, acompanha. O bizu tá falando, ó, fontes de energia renováveis. O nome já tá dizendo, renováveis. Tá? Aquilo que se renova, né? Então ele fala, renova-se num curto espaço de tempo, tá? Olha o desenho que tu vai absorver a teoria, ó. Então, energia solar, energia hídrica, né? Tem a ver com água. Eólica, olha o desenho, ó, tem a ver ali com vento, né? Corrente de ar. Marés, né? Tem a ver ali com o movimento das ondas dos mares. Geotérmica, olha o desenho, né? Térmica, calor ali vindo da terra. Biomassa, né? A matéria orgânica ali em decomposição. Então essas são fontes de energia renováveis, né? São aquelas que são inesgotáveis. Você tem bastante na natureza. Aí agora vamos acompanhar mais ainda tudo isso que eu falei, ó, Val, os exemplos de energias renováveis que você viu lá no desenho, agora passando para o papel. Então, Val, energia solar, né? A hidráulica, né? Envolvendo os rios, tá certo? A eólica, Val, essa palavrinha vem muito, envolvendo os ventos, tá? Mareomotriz, envolvendo as ondas, né? As ondas de mares e oceanos. Geotérmica, envolvendo o calor, né? Que tem da terra. E biomassa, quando envolve a matéria orgânica em decomposição, tá bom? Essas são as energias renováveis, né? Aquela que não prejudica o ambiente. Aí o contrário dela, olha o contrário, ó. Vou pintar aqui, ó. A não renováveis, né? O que diz a teoria? Um prazo muito longo para a reposição, né? Então,
demora para você ter essas matérias na natureza, demora anos e anos. Olha para o desenho que você lembra a teoria. Para isso que foi feito um desenho. Então, o que são essas fontes não renováveis, Val? São aquelas até que prejudicam o ambiente, né? Quando está em decomposição. Petróleo, gás natural, carvão, energia nuclear, tá? Essas aí já são esgotáveis. Então, Val, para enfatizar o que está no desenho, a professora escreveu, exemplo de energia não renováveis, Val. Então, o desenho, o desenhozinho do petróleo, o gás natural, carvão mineral, combustíveis nucleares, tá? Essas são as não renováveis, tá? Então, esse é o bizu. Aí agora vamos lá para a questão. Então, na questão, quando a gente começou a conversar sobre essa questão da Unesp 2010, tá? Que ele fala aí da reação, né, do hipoclorito em seu tratamento. Aí ele dava os itens para você, tá? Nos itens, eu quero que você preste atenção nas palavras, ó. Quando ele fala assim, a queima de combustíveis, o carvão mineral, o petróleo e o álcool lá da cana de açúcar. Aí eu quero que você grife essa palavra, ó. Pela maioria das emissões do SO2. Ele está dizendo que essas fontes aí, carvão, petróleo e álcool, emitem bastante SO2, tá? Gente, ó, isso já tem um erro. Por quê? Quem emite bastante SO2 é a galera lá do carvão, do petróleo, né? Tá? Já o álcool que vem da cana de açúcar, tá? Vai fazer fotossíntese, ou seja, vai produzir CO2, tá? CO2, só ajeitar aqui que tá feio. CO2. SO2 não, SO2 é quando vem mais lá do petróleo, os derivados do petróleo. Então vamos botar assim, professora, não gostei dessa 1, tá? Por causa dessa palavra pela maioria, né? O que é pela maioria? Como se fosse de 0 a 100, fosse 90%, tá? Das emissões. Agora vamos para o item 2. O item 2 diz assim, acredita-se que a presença na estratosfera das partículas muito finas, né, do SO2 contribua para o resfriamento, ó, gostei dessa palavra, da Terra por bloquear a radiação solar. Gente, isso está certo, ó, tá? Você vê que quando chove as nuvens ficam mais densas, né, mais escuras ali, e quando chove tem ali o resfriamento, né, da temperatura. Então, isso é provocado pelas partículas do SO2 que se encontram lá na nuvem. Vamos botar um C de certo. Mas vamos para a terceira agora. O terceiro item está escrito assim, né? A gente vai ver a letrinha, mas vamos entender. Ele fala assim, a alteração do pH é para ver a acidez. O pH da chuva pode resultar na formação de um gás sufocante. Quem seria esse gás sufocante? Vamos já ver. Em piscinas localizadas em regiões altamente poluídas pelo SO2, tá? A gente vai ver que tá certo o item 3. Vou já mostrar uma equação. Professora, a gente vai marcar aqui, né? Esse o 2 e o 3 como certo. Para enfatizar o que eu falei para você na tela, a professora escreveu bem detalhado, ó. Professora, por que a frase 1 estava errada mesmo? Porque ele falou essa palavra, ó, por parte, né? Emissão por parte, né? Do SO2. Por parte não. Você viu que a cana-de-açúcar não emite o SO2. Quem emite isso aí é o petróleo, o carvão mineral, tá? Que mais? Aí o item 2, tudo bem, né? Tem a ver com o resfriamento da Terra devido às partículas lá do SO2 liberada, né, nas nuvens. Aí procede. O item 3, professora, por que ele está certo? Tá? Por que ele está correto? Ele tem uma reação aqui que a gente vai analisar, ó, tá? Quando o SO2 ele reage ali com a água, ele forma, tinha que lembrar isso aqui, ele forma o H2SO3. Professora, quando tem hidrogênio, isso é ácido, tá? E o ácido gosta dessa jovem aqui, ó, o OH-, que é a hidroxila. Então ele vai consumir essa hidroxila. Por isso que o equilíbrio vem aqui para a esquerda, como ele falou no texto, ó. Tá vendo aqui, ó, esquerda, tá?
E o gás sufocante que ele falava era esse aqui, ó, o CL2, tá bom? Tipo aquele que você usa na água sanitária quando você limpa o banheiro, beleza? Ó, gente, agora essa questão 2 aí da Unesp 2008. Ela fala assim: a queima dos combustíveis fósseis, olha aí, o carvão, o petróleo, né? Assim como dos combustíveis renováveis, o etanol, né? Que é o álcool ali, por exemplo, ele fala, produz o CO2, né? Que é o dióxido de carbono, que é lançado na atmosfera, né? Contribuindo para o efeito estufa e possível aquecimento global, né? Por qual motivo o uso do etanol é preferível ao da gasolina? Vê que ele está falando da questão ambiental, tá? Aí vem as letrinhas. As letrinhas falam assim na letra A: será que o etanol é solúvel em água? Será que o CO2, letra B, perdão, o CO2 é produzido na queima dos combustíveis fósseis e mais tóxico que aquele produzido pela queima do etanol? Aí a letra C: o CO2 produzido na queima da gasolina contém mais isótopos do carbono 14 do que aquele produzido pela queima do etanol. Aí a letra D diz: o CO2 produzido na queima do etanol foi absorvido recentemente da atmosfera. Aí a letra E: o carbono do etanol é proveniente das águas subterrâneas, tá? Vamos responder a questão. Então, gente, ó, essa questão está falando de efeito estufa, tá? De aquecimento global. Você tem que analisar esse item, tá bom? Vamos ver lá cada letrinha. Então, na letrinha A, quando ele fala assim: o etanol é solúvel em água, gente, isso está certo, mas não tem a ver com o que está no texto, tá bom? Não tem a ver lá com a questão que envolve no texto, que é o aquecimento global. O CO2 produzido, então vamos botar um X aqui por enquanto. O CO2 na B, o CO2 produzido na queima dos combustíveis fósseis, será que ele é mais tóxico que aquele que foi produzido pelo etanol? Gente, todos os dois liberam CO2, tá? Tanto os fósseis como o etanol. Aí, então, vamos eliminar. Seria o C. Vamos ver por que está errado. O CO2 produzido na queima da gasolina, será que contém, né, mais isótopos do carbono 14? Não, gente, carbono 14 é usado para datação, tá? Não tem nada a ver com o CO2. E a letra D diz assim: o CO2 produzido na queima do etanol foi absorvido recentemente, né, da atmosfera. Vamos botar um C aqui, mas vamos ver por que o E está errado. O carbono do etanol é proveniente das águas subterrâneas. Lembra que o etanol veio da cana de açúcar, tá? Gente, ó, então por que vai ser a letra D, professora? Aí, ó, para enfatizar, o CO2 produzido na queima do etanol foi absorvido recentemente da atmosfera. Tu lembra, né, que a planta sofre o quê? Fotossíntese, né? Então esse CO2 é absorvido na fotossíntese. Beleza? Por isso que a letra D era certa, Val, tá? Esse CO2 foi absorvido pela fotossíntese, tá ok? E aí, turma, na aula de hoje, né, o nosso tema foi fontes de energias, né, renováveis e não renováveis. É um assunto importante aí, né, para o vestibular. Siga aí o Preveste UEA em todas as redes sociais, tá ok?